Olá, meus caros alunos do nono ano, eu sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, professor da Escola Municipal Henrique Taloni, e nós estamos aqui para mais uma aula onde nós vamos estudar a Era Vargas, o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. É muito comum nas cidades brasileiras a gente encontrar ruas, praças, avenidas com o nome Getúlio Vargas ou Avenida Vargas. Nós vamos saber quem é esse personagem importante da história do Brasil e por que ele chegou ao poder e o que ele fez quando ele assumiu o poder da República Brasileira. Para essa aula, nós vamos estabelecer o seguinte tema: os tempos de Vargas e suas características. Nós vamos iniciar com a Revolução de 1930. É muito comum, muitos historiadores ter uma certa divergência sobre essa condição de revolução que tivesse ocorrida no Brasil em 1930. Mas é comumente para nós historiadores, professores de história, chamar esse período da história brasileira, esses fatos ocorridos em 1930, de Revolução de 30, que na verdade levaram uma série de transformações políticas, econômicas e sociais no quadro histórico do Brasil de 1930 até 1964. Porque a partir de 1964 se instala uma nova história no Brasil, que é quando nós passamos por um processo de ditadura. O que é importante a gente saber? Que nesse momento, em 1930, ocorreu uma ruptura política. Aquela ruptura política do café com leite, aquela política do café com leite, ela chega ao fim. E nós temos então instituída uma nova ordem política, uma nova história republicana. Aquela República das Oligarquias termina e nós temos uma nova fase na República Brasileira. O Washington Luiz, que era o presidente da República, tentou emplacar a candidatura de Júlio Prestes a presidente da República, imaginando a situação dos cafeicultores paulistas daquela época que sofriam com a crise de 1929. A crise de 1929, lá ocorrida nos Estados Unidos, causou uma série de problemas econômicos pelo mundo afora e afetou de maneira muito singular os cafeicultores brasileiros. E os cafeicultores, principalmente paulistas, estavam desejosos de manter o poder da presidência da República. Então, Washington Luiz lançou a candidatura de Júlio Prestes. A Aliança Liberal, formada pelos estados de Minas Gerais, pelo estado do Rio Grande do Sul e pela Paraíba, emplacaram Getúlio Vargas como candidato a presidente da República. Houve uma enorme confusão em torno da posse do presidente, Júlio Prestes, que foi eleito, e sobre o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas. Acabou que um golpe de Estado, com o apoio dos militares, levou Getúlio Vargas a se tornar presidente da República. E a partir daí, então, nós temos uma série de fases que dão origem a esse governo de Getúlio Vargas. O primeiro governo de Vargas é chamado de governo provisório. Ele vai iniciar em 1930 e vai até 1934, quando Getúlio Vargas nomeia uma série de interventores para as capitais, para prefeituras de capitais e para o governo dos estados. Depois nós temos a fase constitucional de Vargas. 1934, a Constituição, que garante e legitima o regime de Getúlio Vargas. Vai de 1934 a 1937. Depois nós temos aí o Estado Novo. O Estado Novo é quando nós temos aí o auge da Segunda Guerra Mundial. Então Getúlio Vargas toma o poder e nós temos um golpe de Estado que dá a ele esse poder e ele vai governar então de 1937 a 1945. Nesse período houve uma consolidação das leis trabalhistas e inicia-se um amplo processo de industrialização do país. Eleito depois, em 1950 a 1954, Getúlio Vargas retorna novamente ao poder no Brasil.
Mas, em decorrência de grande oposição e de novas condições políticas no Brasil, Getúlio Vargas acabou cometendo suicídio no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, no dia 24 de 8 de 1954. A Revolução Constitucionalista Paulista. Os paulistas, como não concordavam ou não aceitaram a derrota ao golpe de Estado dado, que levou Getúlio Vargas ao poder, resolveram partir para o confronto armado. Resultou que Getúlio Vargas aceitou fazer uma nova Constituição para o país. Essa Constituição ela é considerada uma Constituição de caráter liberal e progressista. O que significa isso? Liberal porque ela defendia o desenvolvimento econômico e os avanços no processo de industrialização do país. Progressista porque ao mesmo tempo agregava uma série de direitos trabalhistas, de benefícios aos trabalhadores. Nesse momento surgiu no Brasil o que nós vamos chamar de populismo. O que é populismo? Getúlio Vargas utiliza de sua imagem para obter sempre o apoio da população brasileira. Então ele oferece uma série de benefícios e ações políticas para atrair a população brasileira, para que eles sempre tivessem o apoio popular. Isso nós chamamos de populismo. Nesse momento também essa Constituição criou uma série de organismos e de ministérios que hoje são importantes para o Brasil, como por exemplo o Ministério do Trabalho e a Justiça Eleitoral. E essa Constituição de 1964 é a primeira vez que as mulheres brasileiras recebem o direito de votar nos candidatos a presidente da República, a governadores e a prefeito. Com isso vem a Segunda Guerra Mundial. A guerra estava em curso na Europa, os países europeus todos envolvidos no conflito. As formas de governos ou eram totalitárias, como era o caso da Alemanha nazista, da Itália fascista, ou eram autoridades muito fortes e centrais. Então Getúlio Vargas assume esse papel de centralizador do poder e assume o poder como autoritário. Cria-se uma espécie de golpe de Estado, uma forma de que o comunismo pudesse tomar o Brasil, o famoso Plano COI, que na verdade nada mais é do que uma farsa, mas isso levou Getúlio Vargas a assumir o poder como ditador. Mas o que foi importante nesse processo do Estado Novo? Primeiramente, os caminhos para que o Brasil se industrializasse e se tornasse um país industrial. O trabalhismo mais intenso, com a criação de uma série de leis e de normas que hoje constitui a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, como por exemplo, jornada de 8 horas diária, férias, 13º salário, descanso semanal. Quais foram os feitos importantes que Getúlio Vargas fez durante a história do Brasil, durante a história que ele governou o Brasil? Primeiro, ele conseguiu centralizar o poder e conseguiu difundir a sua imagem como presidente. Então a imagem de Getúlio Vargas passou a ser a imagem da presidência da República. Temos a presidência, temos o presidente. E isso fortaleceu muito o papel dos futuros presidentes da República, porque o cargo de presidente passa a ter uma função muito relevante e passa a ser muito bem vista no cenário nacional e no cenário político. As políticas trabalhistas que Getúlio Vargas implementou, principalmente que valorizaram os trabalhadores brasileiros, garantindo uma série de direitos. Getúlio Vargas também possuía uma enorme capacidade de negociação, tanto com os grupos políticos internos no Brasil, como com os grupos externos. Tanto é que ele começa uma série de negociação com os Estados Unidos para fortalecer o parque industrial brasileiro. E nisso surgiu a primeira grande usina siderúrgica brasileira, criada lá em Volta Redonda, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Getúlio Vargas também passa a utilizar
a propaganda como sendo um instrumento estatal. Então, principalmente o rádio, naquele momento, era muito utilizado. O departamento de propaganda e imprensa objetivava essa questão de fortalecer e difundir aquilo, então, as ideias do governo brasileiro, que acaba chegando aos lugares mais distantes do Brasil, através da Hora do Brasil, que passa a ser também a Voz do Brasil. A era do rádio. O rádio, ele passa a ter um papel fundamental e crucial na história do Brasil. Então, de 1930 a 1960, o rádio passa a ser o principal instrumento de comunicação do Brasil. Notícias, propagandas, entretenimento, como novelas, esporte, música, tudo era difundido a partir do rádio. Isso diminui o distanciamento tanto das autoridades políticas, do presidente da República, que agora pode fazer discursos diretamente à população brasileira, mesmo que o cidadão brasileiro esteja num lugar mais distante. Então isso melhora, de certo modo, unifica o país em torno de alguns ideais. A difusão de uma série de acontecimentos sociais e políticos são de extrema importância nesse cenário, utilizando-se, obviamente, do som do rádio, que chega a todo canto. E aí nós temos as propagandas, e vem a ideia de consumo, vem a ideia de participação, vem a difusão de uma série de conteúdos de comunicação social que não existiam no Brasil. Bom, esse é o cenário da famosa Era Vargas. Getúlio Vargas, ao governar o Brasil, deixou uma série de contradições. Do ponto de vista que ele era um político atuante, um político que sabia conversar com as demais entidades, sabia conversar com os trabalhadores, sabia dialogar com a população brasileira, mas do outro lado também ele fazia aquele velho jogo político de ser a mãe dos pobres e ser os pais dos ricos. Estava sempre apoiado pela elite, pelas elites brasileiras, as elites industriais, as elites rurais, os militares, mas ao mesmo tempo ele se desdobrava para atender principalmente aquilo que ele mais gostava de dizer, que era os trabalhadores brasileiros. Então, os trabalhadores brasileiros, de certo modo, têm essa ligação direta com a Era Vargas, porque foi no momento da Era Vargas que muito se conquistou de direitos trabalhistas que o Brasil possui na atualidade. Getúlio Vargas também foi um grande estadista. Ele defendia os interesses nacionais e o interesse do Estado brasileiro. Tanto é que ele criou a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso e trabalhou por esse processo de evolução econômica e industrial do Brasil. Apesar de todas as contradições que Vargas tinha, ele tinha esse ideal nacionalista. Ele defendia os interesses, para ele os interesses do país estavam acima de tudo. Então ele trabalhava também para que esses interesses do país. Então o Getúlio Vargas, apesar de ser uma figura controversa na história do Brasil, muito contribuiu para o desenvolvimento político e para o desenvolvimento econômico do nosso país, já que foi o presidente que trouxe e encarou para si esse objetivo direto de industrializar o país. E hoje nós podemos considerar o país como a maior potência industrial da América Latina. Possui o maior parque industrial da América Latina. Ao final da vida, pelas desavenças políticas que conquistou durante o período em que governou o Brasil, que foi um longo período, Getúlio Vargas acabou sua vida de uma maneira muito singular. Não almejando renunciar ao cargo de presidente da República, acabou cometendo suicídio no Palácio do Catete em agosto de 1954. E ele deixa uma célebre carta, testamento ao povo brasileiro. E nessa célebre carta, ele deixa a seguinte frase: eu saio desta vida, mas entrarei para a história. Aquilo que não fiz com a minha vida para o povo brasileiro, farei com a minha morte. E assim,
Getúlio Vargas deixou a história do nosso país. Mas houve grande consternação social após sua morte, porque a população brasileira ainda estava ali ao lado de Vargas. Muito obrigado. Fica aqui a nossa aula. Bons estudos para vocês e até os nossos próximos encontros.